a gente pode ser o melhor produtor do mundo, mas também tem que olhar para os melhores. E o meu pai tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: se for para se comparar, se compare com os melhores. E a gente não consegue ver os melhores se a gente não sair de vez em quando. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E estou aqui neste episódio com Larissa Zambiasi, que é produtora leiteira aqui no Rio Grande do Sul. Larissa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Raízes do Agro. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui compartilhando e contando um pouquinho da minha trajetória. Isso, já vamos agradecer pra Paula, né? A Paula fez essa conexão entre nós aí. A indicação, com certeza, a Paulinha é sempre uma inspiração para todos nós. Verdade, né? Vocês participaram do mesmo programa. Vamos falar sobre isso também, né? Isso aí. Legal. A Paulinha aqui, a Paula Hofmeister, né? Que a gente tá gravando aqui direto da Expo Inter. Por isso que nós estamos gravando pessoalmente, né? E aí pediu umas indicações pra Paula, ela mandou a Larissa aqui. Agora nós vamos conversar sobre tudo isso aí, né, Larissa? Isso aí. Então, pra gente começar essa resenha toda aqui, conta um pouquinho das suas raízes aí no agro, Larissa. Eu acredito que a melhor definição para mim é produtora de leite e sucessora familiar. Desde sempre, acompanhando os meus pais na atividade. Nós temos uma pequena propriedade no interior de Coqueiros do Sul, de 50 hectares de terra. Trabalhamos com produção de leite a pasto. Tem um pouquinho de grãos também e produção de mel. Sou a mais velha de 3 irmãs, então nesse empreendimento chamado Agropecuária Zambiasi estamos em 3 sucessoras. Legal. E aí tô desde sempre junto com os meus pais, tocando o empreendimento e aprendendo muito com eles também. Legal. E conta um pouquinho também, porque assim, eu tive a oportunidade de conhecer pecuária de leite no Brasil inteiro, porque na época eu trabalhei no CPEA levantando os custos de produção. Não sei se você já deve ter usado os custos de produção da CNA e tal, né? Então eu vim pro Rio Grande do Sul várias vezes e pô, eu sou de Mato Grosso e particularmente eu gosto muito do Rio Grande do Sul por vários motivos, né? Acho que a feira, por exemplo, uma das feiras mais legais que tem no Brasil, pra mim é aqui a Expo Inter, né? Mas conta um pouquinho como é que é a pecuária de leite ali na sua região, né? Falou, tem 50 hectares, tem um perfil de produtores, de tamanho e tal. Conta um pouquinho como é que é a pecuária ali. Nós tínhamos até um tempo atrás toda a pecuária com semi-confinamento, né? Base a pasto e uma suplementação no coxo. E agora, nos últimos anos, a gente vê que vem mudando o perfil na região. O pessoal tá indo muito para o sistema confinado. Então, tanto compost quanto freestyle, a gente vê um movimento muito grande dos produtores migrando. Nós, entretanto, acreditamos que o sistema a pasto, né, com suplementação, é o melhor sistema e o mais viável economicamente para nós, no nosso caso. Então, a gente tem os mais variados sistemas, mas percebe que, independentemente do sistema de produção de leite que a gente estiver trabalhando, a gente tem que ser eficiente e muito eficiente na gestão, porque quando a gente fala em produção de leite, a gente está trabalhando com centavos. 5 centavos, 10 centavos que mudam tudo. Então, independente do sistema que a gente tiver envolvido, a gente vai ter que ter gestão e ser muito eficiente. Cara, é muito legal você falar isso, sabe? Porque assim, como eu falei, eu levantei custo de produção no Brasil inteiro. A maior parte dos produtores de leite não tem custo de produção. Não. Né? Não tem uma gestão bem estruturada, né? Exatamente. E me surpreende porque o cálculo do custo de produção, ele é extremamente simples. Muito simples. Mas o pessoal não tem o hábito de anotar os custos, de monitorar como é que anda a questão financeira. Então, realmente, é um déficit que a gente tem aí de o pessoal não fazer a gestão dos custos de produção da atividade leiteira. Sim, porque daí quando a gente não tem isso em mãos, né, para tomar decisões, como você comentou, a gente vai querer sempre aumentar a produtividade. Exatamente. E aí, pô, a gente tem um limite que a gente chega num sistema a pasto ou no sistema de semi, né? A gente vai querer para um freestyle e para um compost, querendo aumentar a produtividade a qualquer custo. E não é assim que funciona, né? Hoje eu tenho esses cálculos e eu sei que manter a minha produção da mesma forma como está hoje, no semi-confinado, é muito mais viável. Eu tenho uma margem de lucro muito maior do que se eu confinasse. Claro que eu tenho que considerar que a minha área de terra
é boa nesse sentido. Eu tenho piquetes de pastagem que favorece o sistema, então os meus animais não têm que caminhar por longos caminhos. Então, a topografia da propriedade favorece, e hoje a gente acredita que tem uma maior lucratividade nesse sistema do que se migrasse e talvez aumentasse 10 litros na média. Sim. Talvez a margem de lucro ficaria menor do que a gente tem agora. Sim. E nada melhor do que ter os próprios custos para poder chegar a essa conclusão, né? Exatamente. E é legal saber, por exemplo, que vocês lá, ainda que quando a gente olha de longe, fala assim, não, são pequenos produtores, mas não, né, cara? É um negócio que você tá gerindo ali. Não é só você, tem seus pais, tem suas irmãs, né? Tem várias pessoas envolvidas. É uma empresa familiar. Exatamente. E assim, uma coisa interessante dentro do sistema de produção, e em especial na atividade leiteira, existem muitas cooperativas, né? Em especial aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que tem bastante cooperativa de laticínios e tudo mais, né? Conta um pouco do seu envolvimento aí no cooperativismo também, porque eu acho que isso é uma coisa bacana, né? Porque uma coisa é eu ser grande e querer comercializar e tudo mais, outra coisa é eu ser pequeno e não ter aquele poder de barganha que normalmente os grandes têm, né? Como que funciona o cooperativismo aqui na região e como que vocês estão inseridos nele lá? Eu costumo dizer que a cooperativa é uma extensão da nossa propriedade, né? Porque a cooperativa, ela é nossa, nós somos os donos. E a gente também trabalha numa cooperativa. Eu costumo dizer também que a nossa primeira cooperativa é a nossa família. Então tem a nossa empresa e tem também as nossas cooperativas. Hoje eu sou associada de 5 cooperativas, 2 de trabalho, 2 de crédito e 1 agropecuária. Sou formada em gestão de cooperativas, então me considero uma cooperativista, com certeza. Acredito muito nesse modelo de economia. E o cooperativismo faz com que a gente alcance mercados que a gente não alcançaria se a gente trabalhasse sozinhos. Isso é a parte boa de trabalhar em cooperação. Uma das partes boas, né, de trabalhar em cooperação. Na região onde eu estou localizada, região norte do Rio Grande do Sul, o cooperativismo é muito forte. E é ele que dá essa sustentabilidade para o desenvolvimento regional. A gente sabe que onde existem cooperativas, elas estão distribuindo sobras e inúmeros benefícios para seus cooperados. Então, isso faz com que a região se desenvolva muito mais do que, às vezes, eu tentar buscar mercados sozinho, desenvolver produtos. Então, é um dos benefícios de participar desse movimento. Sim. Hoje, enquanto jovem, dentro das cooperativas, também tenho buscado algumas posições de lideranças. Porque a gente também tem que estar engajado. A gente vê a faixa etária das cooperativas, principalmente cooperativas agropecuárias, bem elevada. Eu sempre digo que nós não viemos para tomar o lugar de ninguém que já está à frente das cooperativas, mas sim somar com ideias e projetos que sejam inovadores, que tenham a cara da juventude também, e agregar cada vez mais a esse negócio, a esse modelo de economia também. Sim. Você comentou muito sobre desenvolvimento regional e tudo mais, né? Você não comentou ali na sua história, mas você, além de produtora rural, também é professora e fez... além de ter formado em gestão de cooperativas, tem um mestrado também em desenvolvimento regional, né? Conta pra gente, porque assim, eu acho que isso é uma coisa interessante, porque assim, você nasceu na fazenda, quer dizer, fazer o dia a dia da fazenda pra você é algo muito comum, eu imagino, né? Porque você cresceu naquilo ali. É o meu refúgio. Exato. É o meu dia a dia, eu tô constantemente na propriedade rural, a menos que tenha algum evento, né? Alguma aula, atividade externa, mas o meu dia a dia, o meu compromisso é com a propriedade. E aí eu tenho outras coisas pra fazer. É isso, porque acho que isso é uma coisa legal também, né? Eu imagino que esse movimento de você ter ido estudar gestão de cooperativas e depois ter feito um mestrado em desenvolvimento regional, te trouxe algumas visões que se você ficasse, sei lá, se fosse fazer veterinária ou agronomia, talvez você não tivesse aberto o leque de experiências, né? Como que esse olhar para essas outras áreas do conhecimento te ajudam, por exemplo, hoje na fazenda? Eu tenho uma visão e um leque de oportunidades muito maior. Uma coisa é você ser sucessora e estar 100% no operacional do empreendimento, e outra coisa é você sair para o mundo de vez em quando e conhecer novas oportunidades, ver outras realidades. Eu aprendi tanto fora da propriedade, tantas coisas lá fora que eu pude trazer e aplicar dentro do nosso empreendimento, que
fizeram com que a produção alavancasse. Eu acho que a gente pode ser o melhor produtor do mundo, mas também tem que olhar para os melhores. E o meu pai tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: se for para se comparar, se compare com os melhores. E a gente não consegue ver os melhores se a gente não sair de vez em quando. Verdade. Então, eu admito, eu tenho uma rotina bem corrida, né, de professora universitária, instrutora do Aprendiz Cooperativo do Campo, que é um programa pelas cooperativas também, mas todas essas minhas atuações fora da propriedade trouxeram algum desenvolvimento interno. Então, é uma faca de duas pontas, né, Sim. que a gente ganha dos dois lados. Legal. Não, e isso eu acho muito interessante, porque no fim do dia, o que você está fazendo ali dentro da propriedade, aquilo reflete para o entorno, e quando a gente fala de desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico, nós estamos falando disso. Por exemplo, vocês estão em 6 pessoas ali dentro, né, cara? E quão difícil é manter tanta gente dentro de uma área tão pequena. Então, isso tudo tem um impacto regional muito grande, né? Tem que ter viabilidade. Exato. E o negócio tem que ser muito sustentável para, vamos dizer assim, garantir que essas pessoas estejam ali. E eu falo muito sobre sucessão. Sim. Né? É uma das coisas, tem muito a ver com o meu propósito de vida. Desde uns 3 anos já, participando inclusive do CNA Jovem, eu descobri o meu propósito de vida, e ele tem a ver com liderar jovens sucessores para que eles permaneçam no seu empreendimento familiar. Então, não só eu permanecer, eu ser sucessora, mas também mostrar para outros jovens a oportunidade que eles têm de ficar junto com as suas famílias, de fazer com que o legado da família perpetue através dos anos. E eu sempre me cobro muito, porque às vezes a gente ouve palestrantes, instrutores, professores falando muito sobre sucessão, sobre continuidade familiar, mas que não tem a vivência prática. E eu sou muito crítica nesse sentido, dizendo que como eu vou falar de sucessão e de continuidade se eu não estiver sendo a sucessora do meu empreendimento? Então hoje, se eu tiver que abrir mão de algo, não vai ser do empreendimento, porque a minha essência é o melhor lugar do mundo para mim. Então faz parte do meu dia a dia, contribui com a continuidade de outros empreendimentos, e tenho feito isso há um tempo já, tentando compartilhar algumas boas práticas, algumas ações, o plano de continuidade familiar, para que outros jovens também possam vivenciar as maravilhas que eu vivencio. Claro que não são só maravilhas. A gente tem, sim, bastante dificuldades e desafios, mas é uma oportunidade única junto às famílias do meio rural. Sim. Então eu trabalho para que outros jovens também possam ter essas vivências. Sim. Vamos falar desse plano de continuidade familiar, mas antes eu queria trazer isso, porque assim, óbvio, para você chegar nesse propósito de vida que você comentou, você passou por muita coisa, né? E você falou, bom, meu negócio, a minha prioridade é estar dentro da propriedade, tocando o negócio junto com a família, mas assim, até você chegar no propósito, como você comentou, eu imagino que você tenha passado por muita coisa ali. Quais foram os principais desafios que você passou, que você fala assim, puxa, eu imagino que isso deve acontecer com mais gente e tal, para você começar a trilhar esse caminho de pensar, poxa, eu posso ajudar outras pessoas, mas quais foram os principais desafios como sucessora mesmo que você passou e tem passado também, né? Imagino que não é um negócio contínuo, né? Eu atribuo isso a uma jornada de liderança. Eu diria que isso define, porque eu sempre busquei ao longo da minha jornada aproveitar todas as oportunidades. Então, tudo que aparecia, eu fazia, eu me dedicava, desde o tempo da escola, de liderança de turma, de grupo de dança, de banda marcial municipal. Então, eu acredito que tudo isso contribuiu para a minha formação, para a pessoa que eu sou hoje. Claro que o programa CNA Jovem, ele foi um diferencial, mas a vivência prática do dia a dia, sabe? De tu passar pelas dificuldades, de tu ver uma crise, de tu ver uma estiagem que prejudica a propriedade, tu ter bastante investimentos a serem pagos, de tu passar ali pelas dificuldades de não chover ou de chover demais, junto com a família, fazem com que a gente vá amadurecendo, entendendo melhor do negócio e moldando a gente para nós sermos, então, os sucessores, né, que vão levar o empreendimento mais adiante. Então, todos esses desafios e essas oportunidades que eu aproveitei, acredito que moldaram essa Larissa de hoje. Não foi uma jornada fácil. Estar aqui
que participando de um podcast é uma coisa que a Larissa, criança, nunca imaginou, porque com certeza eu fugia, eu estava sempre nos bastidores, mas eu acho que o que é pra ser, acaba sendo. Então a minha jornada acabou me levando pra esse caminho, e é curioso, quanto mais eu fugia, mais oportunidades apareciam nesse sentido. Então era pra ser assim. Mas é interessante isso que você fala, né? Porque assim, a partir do momento que você descobre de fato qual é o propósito do que você quer da vida, passar por coisas como essa aqui, assim, o AgroResenha vai ser só o começo disso tudo aí, né? Tem sido uma jornada gigantesca, né? E eu acho que essa vivência que você comentou, e eu concordo muito com você, que tem muita gente que fala de sucessão, mas de fato nunca fez sucessão, né? A gente sabe os benefícios de você fazer uma boa sucessão. Todo mundo sabe os benefícios. Sim. E sabe também que se você não estiver preparado para um momento que acontecer, bom, Deus me livre, né? Mas de faltar alguém, né? Que acontece muito. A gente viu muitas histórias de produtores que tiveram que assumir o negócio por conta da falta de alguém. Isso é a sucessão. Então. Vamos dizer assim, eu tenho estudado bastante os conceitos, sabe? Primeiro porque quando a gente fala com pais, né, com sucedidos e convida, por exemplo, vai ter um evento de sucessão, né, de sucessão familiar. Eles já vêm assim, de novo vão falar de sucessão familiar. Então, eu tenho puxado à frente num novo conceito que não muda muito o significado, mas muda o entendimento, que é a palavra continuidade. Porque continuidade é diferente de sucessão. Sucessão muitas vezes dá a entender que alguém tem que morrer, sai pro outro falecer, entrar, né? Para outro entrar. E a sucessão muitas vezes se dá dessa forma, né? Aí perderam um ente familiar, né? E aí acabam tendo que assumir o negócio sem conhecer, sem ter experiência. Então a continuidade, ela é diferente. Sim. É eu tocar o negócio junto com o meu pai, junto com o meu avô, junto com as outras gerações, enfrentar todos os desafios que tem esse processo para colher todos os benefícios que ele possibilita. Então a continuidade, ela vem no sentido de compartilhar a gestão do empreendimento, e ela é muito mais desafiadora do que a sucessão. Então a gente vem desenvolvendo esse tema, e sempre que eu procuro, né, me expressar nesse sentido, eu me expresso no sentido de continuidade, né, para que ambas as gerações se sintam bem com essa situação. E você sabe que, assim, parece que não, mas faz toda a diferença. Faz. Uma palavra dentro desse processo faz toda a diferença. Eu nunca tinha parado pra pensar assim. Faz toda porque, assim, sucessão sempre dá uma ideia de que um sai pra outro entrar. Vamos preparar a sucessão. Opa, parece assim? Que tem data pra eu falecer, né? Exatamente. E continuidade, de fato, dá uma sensação de roda movimentando, né? Exatamente, que ninguém tem que sair do lugar para outro ocupar o espaço, mas que pode todo mundo trabalhar em conjunto. Usar as fortalezas e os conhecimentos de cada um para prosperar no negócio. Exatamente, né? E eu acho que o ponto principal é aprender com a experiência de quem já tá no negócio. Claro. Eu tive uma oportunidade esses tempos e me perguntaram se eu estava pronta para ser a sucessora, e eu disse que não. E eu descobri isso na prática, que eu não estava pronta, porque eu ainda tenho muito, muito que aprender com meu pai, com a minha mãe, que tem 30 anos de experiência à frente do negócio. Sim. Então isso é a essência da continuidade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho muito legal. E você não falou, mas você falou, eu tô estudando muito isso. Na verdade, isso foi um projeto do seu mestrado, né? Conta isso aí, cara, porque, assim, não, ela tá vindo aqui falar da cabeça dela, de experiência. Não é isso. Ela tá vindo falar aqui da experiência dela, mas de um aprofundamento em cima de um estudo que você realizou, né? É científico e tá publicado. É isso aí. Eu sempre busquei entender melhor a questão da sucessão, e foi até frente a todo essa busca que eu cheguei na continuidade. Mas durante o meu mestrado eu trabalhei com algumas hipóteses de que se o filho, né, o herdeiro, o sucessor, ele tivesse uma área de terra maior, ou um salário maior, ou que é o que normalmente as pessoas falam, né? Implementos de última geração, ele ficaria no empreendimento. Ele teria interesse. E para minha surpresa, essas hipóteses, elas não foram comprovadas. E o que eu descobri foi que o fator que mais contribui para o jovem, para o sucessor ficar na propriedade, é a convivência familiar. Porque se a família não conversa, pode ter quantos hectares tiver, pode ter o maior
maior salário do mundo. Se a família não conseguir conversar, não sentar e falar do negócio, que nem empresários rurais que nós somos, esse sucessor, ele não vai ficar. Ele vai deixar o empreendimento e não tem dinheiro do mundo, implemento, terra ou qualquer outro benefício que segure ele. Então, a família tem que estar acima de tudo isso. Sim. E é uma empresa familiar. Cara, isso faz todo sentido, porque assim, na verdade, a gente como ser humano tenta quantificar as coisas, né? Então assim, vamos supor, daqui a pouco vamos fazer, tem que ter 100 hectares para cada pessoa, né? Não, não é assim que funciona, né? Não é necessariamente assim que funciona, assim. As relações pessoais que vão, interpessoais ali, que vão definir também, né? E a gente sempre brinca no universo das empresas, que assim, a gente nunca pede demissão da empresa, a gente pede demissão do nosso líder direto. Aqui quando a gente tá na família, o nosso líder direto é o nosso pai. A gente não demite o pai, o irmão. Né? Então, assim, faz todo sentido, cara. É muito legal isso. E depois eu quero que você mande o link, se tiver esse trabalho publicado, pra gente passar pra frente, porque faz muito sentido mesmo. E é curioso, porque a sucessão, ela é individual de cada família, sim, né? Sim. Não existe uma receita de bolo, né? Uma fórmula mágica que a gente saia por aí aplicando. Mas mesmo assim, no mestrado, a gente desenvolveu um produto, né? Uma sugestão, eu diria que é uma sugestão para facilitar o processo de continuidade. Então, a gente desenvolveu 10 pontos que facilitam esse processo. Isso é legal. Vamos dizer que é um passo a passo, sem ser um passo a passo. É um guia. É um guia, ótima, para contribuir com esse processo. Legal. Então, a gente tem o plano de continuidade estruturado. Eu aplico ele há 7 anos na minha propriedade. Já tem extremamente validado. Extremamente. E assim, como eu trabalho com jovens junto ao programa Aprendiz Cooperativo do Campo, hoje já tem mais de 150 famílias aplicando o plano de continuidade. Alguns pontos do plano de continuidade. Então, é uma sugestão que fica para os nossos ouvintes também que estão enfrentando esse desafio, porque é sempre bom a gente ver outro exemplo dando certo, né? Outra realidade onde se encaixou esse plano de continuidade e pensar o que é válido para mim? O que eu posso aplicar na minha realidade, né? Do que eles fizeram que eu posso aproveitar, né? Talvez não tudo, mas alguma coisinha que a gente puder aplicar na nossa realidade que puder melhorar a convivência familiar, já vai fazer tudo valer a pena. Faz diferença, né? Faz diferença. E, Larissa, assim, esse assunto é um assunto que a gente poderia fazer um episódio inteiro só sobre esses 10 pontos aí. Mas antes da gente ir pros finalmente, eu queria falar outra coisa também, assim, você falou muito ali no início de, cara, foram surgindo as oportunidades pra mim, eu ia aceitando, e aí eu fui fazendo, ia acontecendo, e parará, daqui a pouco surgiu uma oportunidade pra você estar num comitê de não sei do que, e daqui a pouco você tá no CNA Jovem, cara. Qual que é a importância dos jovens, na sua visão, de participar? Porque assim, às vezes a gente olha de longe e fala assim, lá é um bando de velho, não sei o que tem, né? Mas qual que é a importância? Como tem sido isso pra você? Eu acho que a principal vantagem pra nós jovens é aprender com quem já tá lá na ponta. Porque é o que nos falta. Muitas vezes a gente tem o conhecimento acadêmico, a gente tem a vontade, a gente tem a tecnologia, tem a inovação, mas não tem a experiência de mercado, não tem a vivência com as crises, nem nada disso. Então, eu acho que a geração que está à frente das organizações sindicais, cooperativas e demais, elas têm uma coisa que os jovens não têm. E eu acho que é nisso que eles têm que se agarrar também, né? Não vamos menosprezar as gerações que já estão lá. Sim. Vamos sim aprender com o que elas já passaram, com as experiências que elas já tiveram. Então, eu acho que o jovem, ele deve se aproximar dessas gerações que já estão à frente das organizações para pegar essas experiências e as vivências que eles têm, que é o que nos falta, porque nós somos jovens. Sim. E essa prática, com certeza, esse conhecimento e esse entendimento de quem já está tocando o negócio, a organização, vai fazer com que nós sejamos líderes melhores lá na frente. Sim, e você falou uma coisa muito legal ali na frente, né, e que eu acho que culmina com tudo isso aqui, que é o seguinte, você falou assim, eu sempre tentei treinar o máximo possível a minha liderança. E no fim do dia é isso, né, você tá liderando lá dentro da fazenda, junto com sua família, mas fora você tem uma liderança dentro da sala de aula, tem
na cooperativa, enfim, nos sindicatos rurais, onde for, né, que você tiver uma atuação. E eu acho que esse protagonismo é uma coisa importante também, né, porque a gente precisa de líderes no setor, né, e eles precisam se renovar. Né? Os cabeça branca vão sair, né, eles também têm outras coisas pra fazer, né, cara. Então tem que ter essas pessoas pra assumir essas posições até pro negócio continuar rodando, né. E eu acho que pro negócio dar certo, ele não é nem só o jovem, nem só aquele junto, que já está há mais tempo. Né? É os dois juntos. Né? É através da união entre as diferentes gerações que os negócios, que as organizações, que os empreendimentos rurais vão ter sucesso. Isso é o que eu defendo. Sim. E de maneira nenhuma a gente vem para tomar o lugar, o espaço de ninguém, mas sim agregar e mais que isso, aprender com quem já está nessas posições. Claro. E pro futuro aí, Larissa, pra gente impulsionar mentes aqui, o que você tá vendo, o que você tá pensando? Bom, eu pretendo seguir agora nessa minha jornada de bastante compromissos, de bastante liderança também em muitos espaços. Eu tô numa fase assim de dar a oportunidade para outros jovens. Então, em alguns momentos eu já me senti naquela posição de oportunizar outros jovens. Legal. Aquelas oportunidades que eu já tive, e eu acho que isso é o ápice da liderança, sabe? Sim. Quando você dá espaço para outro ser protagonista, para outro se desenvolver. E eu digo assim, eu me senti muito realizada fazendo isso, dando a oportunidade para que outro tivesse o holofote. Então, eu tô nesse processo de liderança à frente de vários comitês de jovens, tanto a nível nacional quanto a nível estadual aqui no Rio Grande do Sul. Eu acredito que isso vai continuar e tá junto com o meu propósito também, mas tem o negócio familiar lá que tem seus desafios, tem que continuar, tem que crescer, tem algumas metas que a gente tem que bater e eu acredito que mais à frente venha um livro por aí. Opa, gosto da ideia. Então, eu já ia até nisso te que a gente tá trabalhando. A sua dissertação aí é um livro, cara. Se você tem um guia, eu já tô dando uma dica. O guia da como é que é? Da continuidade familiar. Então tem jeito. Cara. Estamos amadurecendo a ideia. Eu tenho muito incentivo da minha família. Faz anos que o meu pai diz, Larissa, escreve um livro. E eu acho que se eu tenho o apoio da família, que é o mais importante da minha vida, tudo que eu preciso para que isso saia do papel e se torne algo físico. O apoio e o conhecimento que tá aí na cachola aí, né, cara? Tem que colocar pra rodar mesmo. Muito legal, viu? Adorei conhecer sua história. Acho que tem muita coisa ainda aí pela frente pra vir, né? Mas essa visão de continuidade familiar pra mim hoje foi o principal, assim. Acho que faz todo sentido, né? O que você falou, a sua experiência e, óbvio, os seus estudos aí em cima disso, né? Sem esquecer sempre das raízes ali, né? Da família, do agro ali dentro, trabalhando com seus pais. Acho que isso é uma coisa muito legal, cara. Então, parabéns. Muito obrigado pela sua visita aqui. Nós estamos diretamente no stand da Piscinha aqui na Expo Inter. Cara, parabéns pelo seu trabalho. Vamos seguir, né? Eu agradeço demais a oportunidade. É um prazer contribuir também com o programa de vocês. Bom demais. E pra quem quiser seguir o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar? Instagram? Fala aí qual que é a arroba. Zambiase Larissa. Zambiase com S, né? Isso, S no final. Muito bom, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio meu com a Larissa aqui, tenho certeza que você viu valor no que a gente conversou aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Raízes do Agro cresce na medida em que você participa com a gente. Então assine o podcast Raízes do Agro em seu agregador de podcast favorito. Acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta procurar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, e visite o site do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha no blog que eles mantêm no site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Larissa, sempre quando eu termino minhas entrevistas, eu finalizo com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Obrigado, viu? Obrigada. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.
O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.